Vamos estudar agora o teste de hipótese. Vamos considerar uma garota de 11 a 12 anos, que no intervalo da aula vai à lanchonete da escola. E lá está aquele garoto que sempre olha estranho para ela. Ela vai à quadra e lá está o garoto de novo. Então ela volta para a classe um pouco antes e adivinha quem também voltou? Aí a menina para e pensa, é muita coincidência. Esse garoto gosta de mim. A menina então estabeleceu duas hipóteses. A primeira hipótese, o garoto não gosta dela, e a segunda hipótese, o garoto gosta dela. Suponhamos que fosse verdade a primeira hipótese. Então, o garoto só estaria nos mesmos lugares que ela, enquanto isso ocorresse por mera coincidência, não intencionalmente. Como ele esteve em 3 lugares diferentes, próximo à menina, durante um curto período de tempo, isso não deve ser coincidência, portanto, a primeira hipótese deve ser rejeitada. Duas observações devem ser feitas. Uma é o critério do que é coincidência ou não. Esse é arbitrário. Uma menina que estivesse torcendo para que o garoto gostasse dela poderia ser menos rigorosa e aceitar que bastariam, digamos, 2 lugares diferentes para que se considerasse muita coincidência. Outra observação poderia querer que o fenômeno se repetisse em outros dias para que se considerasse muita coincidência. A outra observação é que, ainda que o raciocínio esteja correto, é possível que a conclusão seja incorreta, pois, embora pouco provável, não é impossível que o garoto estivesse em todos aqueles lugares por mera coincidência. Nesses casos, nunca dá para ter certeza absoluta. Portanto, os testes que vamos fazer, eles se limitam apenas em número. Não a esse caso que lida com coisas do coração humano. Mas é parecido. O primeiro passo é estabelecer as duas hipóteses. A primeira hipótese, também conhecida como hipótese nula, que chamaremos de H0. Geralmente é uma igualdade. Isto é, supõe-se que determinado parâmetro é igual a um número. E a segunda hipótese, a chamada hipótese alternativa, que denominaremos de H1, contradiz a hipótese nula de alguma forma, portanto é uma desigualdade. Pode ser o parâmetro é diferente do número, maior do que o número ou menor do que o número. Então nós temos então 3 pares de hipóteses. A primeira é a hipótese nula tem uma igualdade, e a hipótese alternativa ela contém aí uma diferença. A segunda, portanto, ela vai estar aí, quando a gente vai construir esse gráfico, ela é chamada de bicaudal. Por quê? Porque essa significância ela vai estar na cauda esquerda e na cauda direita, distribuída na cauda esquerda e na cauda direita. Outra possibilidade é de o parâmetro ser menor que o parâmetro ser menor a um parâmetro estabelecido, né? A um valor estabelecido, a um número estabelecido. Então, quando ele é menor, ele está apenas numa cauda, ele é monocaudal. Aquele teste de significância você joga apenas para um lado de uma cauda. No caso aqui, o lado esquerdo. E o outro monocaudal se o parâmetro for maior que um determinado valor. Então, a cauda ela vai estar localizada no lado direito. Vamos a um exemplo. Vamos considerar uma moeda que insiste em dar cara. Vamos verificar se ela é ou não viciada. Quando você joga uma moeda, você então tem 50% de chance dela ser cara, é meio a meio, né? Deve ser cara, e 50% dela ser coroa. Então vamos jogar e ver se ela está viciada. Bom, então vamos considerar o seguinte. A hipótese nula vai ser que essa proporção é 50% e a alternativa é que ela não é 50%. Vamos considerar o teste de significância de 10%. Vamos considerar o teste de significância de 10%. Okay? Então vamos ao seguinte. Supondo que ela não é viciada, a probabilidade disso ocorrer é no lançamento, né, de duas
duas vezes é que na primeira vai ser 50%, na segunda a probabilidade, né? Segunda 50%, isso vai dar 25%. Portanto, como é 25%, 25% está acima do 10%, né? Eu estou considerando então que isso aí é normal, né? É normal, não é uma coincidência, é normal, então ela não é viciada, ok? Vamos considerar então agora, vamos jogar então, estender isso aí, vamos considerar agora 3 lançamentos. Então, 3 lançamentos eu vou ter então 50%, vezes 50%, vezes 50% no terceiro lançamento, isso vai dar 12,5%. Ainda é superior ao meu teste de significância, que é 10%. Eu não coloquei aqui, mas o teste de significância é 10%. Então, 10% aqui é o teste de significância. Bom, então, em 3 lançamentos, eu ainda aceito que ela não é viciada. Ok? Ela não é viciada com esses 3 lançamentos, porque eu estou considerando aí um teste de significância de 10%. Mas aí eu jogo mais uma vez. Quando eu jogo mais uma vez, eu vou ter então 6,25%. Então, para mim, essa moeda é muita coincidência. Essa moeda aí, ela está viciada. Ela não passou no meu teste. Eu estava aceitando só até 10%. Ela já está aí, ó, é menor que 10%, é 6,25%. Então, eu rejeito a hipótese nula. Ou seja, a hipótese nula é não aceito. Ou eu digo que eu rejeito a hipótese nula. Se eu tivesse feito meu teste de significância, estabelecido meu teste de significância como 5%, eu ainda ia aceitar que isso aí, que essa moeda não era viciada. Então eu ia continuar acreditando na honestidade dessa moeda. Vamos para outro exemplo. Afirma-se que a altura média dos jogadores de basquete que disputam uma determinada liga é 1,95 m. Numa amostra de 36 jogadores, foi encontrada uma média de 1,93 m. Sabe-se que o desvio padrão da altura dos jogadores é 12 cm. Teste com o nível de significância de 10% se a afirmação é verdadeira. Então, o que eu quero saber é o seguinte. Eu tenho um conjunto de jogadores de basquete, de uma liga, e a altura média foi calculada e ela é 1,95. Aí eu pego 36 jogadores. Nesses 36 jogadores, a média foi de 1,93. Eu sei que diz o padrão da altura é 12 centímetros. Eu quero saber se essa minha afirmação de que essa média amostral é 1,93, se ela é aceitável, se ela é verdadeira. Certo? Considerando que o correto é que a altura é 1,95. Então eu vou saber se esse 1,93 ele é aceitável. Ele está dentro do meu, da minha região, que eu vou chamar isso de região de aceitação. Então vamos lá. Primeiro, a hipótese é o quê? Que a hipótese nula é que a média é 1,95. A hipótese nula é a média 1,95. A hipótese alternativa é que ela é diferente de 1,95. Então eu quero saber se esse 1,93 está dentro dessa região aceitável. Então vamos lá. Como é diferente, isso aí é bicaudal, né? É bicaudal. Esse teste é um teste bicaudal. Então nós vamos distribuir esse 10% de um lado e do outro da curva normal. Então tá aí, ó, de um lado da outra curva normal. E se você for lá na curva normal, for lá em 0,45, vai encontrar então z igual a 1,645. A gente já viu isso. Então eu vou fazer o quê? Vamos lá, novamente fazer igual a gente fez na curva normal. Então vai ser a média amostral menos a média da população dividido pelo desvio padrão da média, desvio padrão da média amostral. Isso é igual a 1,645.
Bom, eu não tenho desvio padrão, né? Então, o que é que eu faço para calcular? O desvio padrão da média amostral vai ser o desvio padrão dividido pela raiz da quantidade da minha amostra, né? Meu N. Então, isso vai dar 0,092. Então, aqui, 0,002, 2 milésimos. Então, o x menos 1, o x barra, né, que é a média amostral, menos 1,95, isso vai dar 1,645 vezes 2 milésimos. Isso aqui vai dar, portanto, se for multiplicar isso, vai dar. A multiplicação disso aí vai dar 0, isso aqui, ó, se eu multiplicar, fazer assim, x barra menos 1,95, isso aqui vai ser igual a 0, aproximadamente 0,033. Esse 0,033 é como a gente viu anteriormente, que ele vai ser 0,033 ou 3 centímetros a mais ou a menos, certo? Então, por isso que a região de aceitação ficou entre 1,917 e 1,980. Essa é a região de aceitação. Eu estou aceitando que, se a média da minha amostra estiver dentro dessa região, se ela estiver dentro dessa região, eu estou aceitando. Eu estou considerando, então, que eu fiz, essa média, eu estou considerando, então, que, como essa amostra deu certo, a média da população também está correta. Certo? Então, eu estou considerando, então, que a média, como eu estou analisando, a média é a afirmação de que a média dos jogadores de toda a liga é 1,95, então, e eu fiz uma amostra, nessa amostra deu 1,93, então eu estou considerando o seguinte, bom, então, esse 1,95 aí está correto. Estou considerando, então, que a média da população está correta, é 1,95. Por quê? Porque ela está dentro desse intervalo aí, ó, 1,95 vai estar aqui dentro. 1,95 está aqui dentro. Então, como ele está aqui dentro, está correto. A altura da média da população está dentro do aceitável. Então, a hipótese nula aceita. Vamos para o terceiro exemplo. Em uma amostra com 100 famílias em uma cidade interior, foi encontrada uma renda média de 580. Segundo o prefeito, esta pesquisa está errada, pois a renda média em sua cidade é de, no mínimo, 650. Teste a afirmação do prefeito com 10% de significância, sabendo que o desvio padrão da renda é de 120. Olha, aqui ele tem um raciocínio contrário daquele, mas é como se o prefeito ele fosse aquele método, essa média que o prefeito está dando aí, como se fosse a média da população. Certo? Nós vamos testar então, é como se fosse o 1,95 que a gente viu anteriormente. Então a gente está testando aqui, vamos testar então essa afirmação do prefeito, como se ela fosse certa. Eu fiz a média das 100 famílias, eu quero saber se realmente a média de toda a cidade, né? Toda a cidade, ela é realmente 650. É no mínimo 600, ele está dizendo que é no mínimo, então pode ser 650, 700, né? 651, 700, 800, então superior que isso aí, a média. Então, o que eu vou ter que encontrar? Eu vou ter que provar que o 580, esse 580, esse 580, para essa afirmação do prefeito ser correta, esse 580 vai ter que estar dentro de uma região aceitável. Dessa região aceitável, né? Que é de 650 para cima. Certo? Então, é como se eu dissesse assim, ó. Com esse teste de significância, esse 580 está ali dentro. O prefeito tem razão, né? Ele está ali dentro. Porque se você for considerar a margem de erro, o 580 vai entrar lá dentro. Então vamos ver isso aí. Primeiro que eu faço. Eu digo que então. Eu vou dizer então, ele não disse que era igual, né? Mas eu vou considerar como se fosse. Como eu fiz lá com o método 95, eu vou dizer assim, olha, pronto, ele é 650. A hipótese alternativa é contrária do prefeito, né? Qual é a do prefeito? Que ela no mínimo, ou seja, é maior que 650. Eu vou considerar então a hipótese contrária. Qual é a hipótese contrária? Que ela é menor que 650. Então, esse teste é um teste monocaudal, tá aqui, ó. Então, 10%, se você for colocar lá
for procurar isso na tabela da curva normal, então você vai ver que é 1,28. O Z é 1,28. Bom, com 20,28, fazendo aquele processo que a gente está fazendo, a média amostral menos a média da população dividido por desvio padrão, isso vai dar 1,28. O desvio padrão da amostra, você vai dividir o 120, aqui ó, ele falou que é 120, o desvio padrão, você divide pela raiz de 100, que é a amostra, que é a quantidade de famílias da amostra, deu 12. Então, pronto, se você multiplicar agora 120 vezes 12, aliás, vezes 1,28, você vai ter 15,36. Então, vamos ter aqui 15, então isso aqui, ó, se você multiplicar, vai dar 15,36. Ou seja, 15,36 para menos e para mais. Veja aqui, quando ele colocou 634, quando eu coloquei 15,36 a menos que 650, chegou apenas a 639. Minha região de aceitação, então, é de 634,36 para cima. O prefeito disse que era 600, que a média da cidade, a renda média da população, da cidade inteira, era 650. Só que, para que essa afirmação dele estivesse correta, em qualquer amostra que eu fizesse, uma amostra, claro que né, aí vai ter que ser, quando eu for fazer essa amostra, aí ele não pode ser, ter problemas de vício, né, tal. Então, se eu considerar uma amostra bem feita, esse 580 teria que estar dentro dessa faixa que o prefeito falou. Como ela não está dentro dessa faixa que o prefeito falou, a minha hipótese nula é rejeitada. Ok? Então a hipótese nula aí é não aceita. Eu não aceito essa hipótese nula, ou seja, o prefeito está equivocado. Ok? Então essa média, a média da população do município, então, a renda média, é menor do que esse que o prefeito falou, para poder dar certo. O próximo caso é esse aqui, o exemplo 4. Fez um estudo sobre aluguéis em 2 bairros, A e B. No primeiro, em 12 residências. No primeiro, em 12 residências, o aluguel médio encontrado foi de R$ 330. No segundo, em 19 residências, o aluguel médio foi de 280. Sabe que o desvio padrão dos aluguéis no bairro A é de R$ 50 e no bairro B é R$ 40. Afirma que os aluguéis médios são iguais nos 2 bairros. Teste esta afirmação com 10% de significância. Então eu fiz 2 amostras em 2 bairros diferentes e eu quero saber, e aí se afirmou o seguinte, olha, os aluguéis, eles são iguais. Eles são iguais. Tá? Então vamos testar essa afirmação, verificar se esses aluguéis realmente são iguais. Com 10% de significância. Bom, então é o seguinte, nesse caso, o que eu vou testar? Eu vou testar que se eles são iguais. Então a média de A, tá, do bairro A, a média do aluguel do bairro A, igual à média do aluguel no bairro B. E a hipótese alternativa é serem diferentes. Só que para eu fazer isso, vai ser complicado. Então o que eu vou ter que fazer? Em lugar de eu fazer hipótese A, média de A igual a B, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer média de A, vou fazer isso aqui, ó, média de A menos média de B, isso é igual a 0. Ok? E aqui também, só que eu vou chamar essa média de A, média de B, eu vou chamar de outra coisa, média, Mi, né? Mi. Vou fazer o seguinte, eu fiz isso aí, ok? E aí eu vou chamar então de essa diferença, né, dessas médias, eu vou chamar de Y. Y é a diferença, XA menos XZ. Para isso eu vou ter que fazer o seguinte, quem vai ser a variância então de Y? A variância de Y é a variância de XA menos XB. Quando a variância de XA menos XB, a gente já viu que vai ser a variância de XA mais a variância de XB menos 2 vezes a covariância entre XA e XB. Como aqui eu estou considerando que um aluguel de um bairro não vai ter influência nenhuma, não há correlação, então esse aqui vai ser, as variações independentes aqui vai ser 0. Então fica só isso aqui, ó. Variância da diferença é igual à soma das variâncias. Okay? Então a variância da média vai ser isso aqui, ó, a variância da tal. Então vamos calcular a variância de XA. A variância de XA vai ser 50 ao quadrado, que é a da
do aluguel médio do bairro A. É 50 ao quadrado. 50 ao quadrado é o desvio padrão dividido por N, né? Por N. N é 12. Foram 12 residências. Então, 50 ao quadrado por 12 vai dar 208. Essa é a variância do bairro A, de aluguéis do bairro A. A variância, então, deu do bairro B, aqui é B, ó. A variância do bairro B deu 40 ao quadrado por 19, 84,21. Então, a variância de Y é a soma. Variância de Y, aqui, ó, variância de Y é a soma. Deu 208 mais 84, deu 292,54. E o desvio padrão é raiz, deu 17,10. Okay? 17,10. Agora eu vou pegar, então, o Y barra. Lembrando que o Y barra é a diferença. Tá aqui, ó, XA menos XB. A média. Essa média aí eu estou considerando como se fosse a diferença das médias. Então, y barra menos 0. Por que 0? Porque a média é a média da população é 0. A média da população é 0, que eu estou considerando aqui, ó, é 0. Esse mi é 0, né? Essa média é 0. E isso aqui vai estar, então, vamos ver aqui, isso vai dar 28, essa multiplicação, 28,13. Ou seja, essa diferença aí, então, vai ser 28,13 para mais ou para menos, certo? E se eu for fazer aí a média, a diferença aí entre 50 e a média, né? A média é 330 e... aqui, ó, é 330 e 280. Menos 200, isso aqui é 50. Então, essa diferença é 50. Essa diferença é 50. Então, ela vai estar variando 50 menos 28 e 50 mais 28. Certo? 50 menos 28 e 50 mais 28. Olha, a região de aceitação, então, é 50 menos 28, 50 mais 28. Como a diferença foi de 50, essa diferença foi de 50, o 50 está fora disso aí. Como está fora, então, como 50 está fora, então essa hipótese é nula, a hipótese nula é rejeitada. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que esses aluguéis médios são iguais. Ok? Então, esses aluguéis médios aí, dos dois bairros, não são iguais. Porque quando você faz essa diferença aí, e faz eles iguais, né? Faz as médias iguais, essa diferença aí não deu dentro da região de aceitação. Então, eu não posso dizer, a partir dessas amostras aí que eu fiz, que os aluguéis são iguais. Os aluguéis não são iguais, né? Os aluguéis médios dos bairros, porque a gente pegou uma amostra. Então ele está dizendo assim, ó, mas se você estender para a população, esses aluguéis vão ser iguais, considerando 10% de significância. Não, com esse 10% de significância, eles não são iguais. Então rejeita essa hipótese nula.